Nós vamos falar um pouco sobre a perseverança leva ao crescimento. E nós nascemos um dia, né? Aquele nascimento diferente, né? É o nascimento lá do ventre da mãe, né? Do útero da mãe, e o nascimento espiritual. Esse nascimento espiritual, ele acontece no dia que você entregou sua vida para Jesus. Aí você nasceu de novo, espiritualmente. E todos que nascem precisam crescer, né? Há um crescimento depois do nascimento, né? E o cristão, ele precisa crescer, e nós crescemos. Estamos sempre crescendo. E isso para propósito de Deus. Deus tem um propósito no nosso crescimento, porque quem cresce, amadurece, produz mais, né? Quem cresce menos, produz menos. Produz menos para si próprio e também para os outros, né? Então nós queremos falar sobre essa perseverança, e sem a perseverança não há crescimento. Como que a pessoa vai crescer se ela não está crescendo? Ou como que ela vai, né, crescer se ela não persevera? Então tem que haver uma perseverança naquilo que você quer diante de Deus. Nós vamos começar lendo então, 2 Pedro 3,18, que Pedro vai falar sobre esse crescimento. Vamos ler aí 2 Pedro 3,18, cresça, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a glória agora e para todos sempre, ou para sempre. Crescer no conhecimento, até que não é muito difícil, né? Porque conhecer, a gente conhece bastante coisa, né? Conhece. Todos que estão aqui conhecem bastante. Talvez tudo que eu vou ler aqui não será novidade para vocês, né? Talvez não seja novidade, porque nós já estamos crescendo. Então, crescer no conhecimento é mais fácil, né? Você lê a Bíblia, você ouve, vê o estudo. Hoje a internet é cheia de estudo bíblico, né? Tudo que você quiser, qualquer assunto que você quiser, você vai achar lá na internet, né? Estudo bíblico. Então, não é difícil crescer no conhecimento. De vez em quando a gente vê alguma coisa assim, né, mais nova, mas não é difícil crescer assim. Agora, crescer na graça já é mais difícil, né? Porque crescer na graça é crescer no relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E esse crescimento, ele exige de nós um preço, tempo, dedicação. É mais difícil. Então, conhecimento é fácil, crescer na graça é mais difícil, mas não é impossível. E esse crescimento na graça, principalmente esse, exige uma perseverança muito grande. Eu tinha um propósito, assim, diante de Deus, de crescer nessa área. E eu começava, assim, a dedicar nessa área, crescimento da graça, na graça. E logo eu parava, desanimava, porque é difícil, muito difícil. Mas aquele desejo, ele ardia no meu coração, eu quero crescer nessa área. E não porque eu já tenha muito conhecimento, mas é uma área que eu queria crescer mais. Eu ficava vendo os vídeos de pessoas, né, aqueles homens do passado que tinham uma vida com Deus abençoada, os avivalistas, e ficava vendo, e eu queria crescer dessa forma. Só que eu começava e parava. E eu não conseguia chegar nunca àquilo que eu queria. E um dia Deus falou assim na minha mente, veio na minha mente claramente: você para, você desanima, ou você não persevera,
você não leva adiante o seu propósito, né? Porque no crescimento vai chegar um dia num amadurecimento maior, sempre vai chegar. Então não vamos falar que seja infinito, porque não é infinito, mas o caminho é longo, muito longo. E eu precisava prosseguir perseverando, e eu não perseverava, né? Agora, se a pessoa persevera em tudo na vida, certamente que ele vai alcançar, né, um degrau a mais. Sempre vai chegar mais acima. Sempre que você persevera em qualquer área, em qualquer assunto, você vai chegar mais longe, mas tem que haver perseverança. Agora, crescimento na graça, quando você para, fica parecendo que você retroagiu um pouco. Fica parecendo que você voltou um pouco. Igual você está orando lá na sua casa, lá, e tem meia hora que você está orando. E de repente o seu telefone toca, e você vai atender o telefone. Quando você volta, você começa tudo de novo, né? Começa tudo de novo. Parece que voltou lá no zero, aí você vai começar, né, aquele tempo com Deus. Então nós queremos falar sobre isso hoje. Não sei se eu vou conseguir falar, vou falar um pouco aqui, e eu deixo o resto para quarta-feira, né? Porque acho que eu não vou conseguir falar tudo. Aí até a Valéria falou comigo assim, fala, explica bem, se eu não conseguir falar tudo, você deixa para quarta-feira, né? Você continua, do que falar assim, correndo, né? Né? E nós somos então de Deus, lavoura de Deus. Observe que Deus tem um propósito, nós somos lavoura. Isso está em 1 Coríntios 3, versículo 9. Nós somos lavoura, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então a gente vai observando que Deus tem um plano, um propósito. Porque você nasceu pelo Espírito, nasceu em Jesus, de novo nascimento, e agora nós somos lavoura. E a lavoura tem um tempo, né? Você planta a semente vai germinar, e vai nascer, vai crescer, e depois que ela vai produzir o fruto lá na frente. E nós somos então essa lavoura de Deus. Deus cuida, né? Deus cuida de nós, Deus está cuidando para crescer, né? E você vai ver que o crescimento, ele não é só, né? Não é só para você mesmo. Esse crescimento é para os outros. Por isso que a gente fica querendo produzir mais, e a gente não consegue produzir muito. A gente fica pensando, por quê? Eu gostaria tanto de produzir mais na obra de Deus, eu queria produzir. É porque é um tempo, é uma lavoura, é uma planta, e essa planta precisa, ela já nasceu, precisa crescer, desenvolver, fortalecer, ser adubada, ser podada, e depois então ela vai aparecer os frutos, né? Uma senhora lá da internet, de vez em quando eu vejo um vídeo dela, uma americana, lá de Los Angeles, e ela prega lá, e ela um dia estava falando assim, olha, você acha que você, no piscar de olhos, você vai produzir um monte de coisa na obra de Deus? Não vai, há um tempo, né? E eu fiquei tantos anos, para Deus me usar como está me usando hoje aqui, né? Porque é um tempo para tudo. E nós achamos que, eu gostaria de ser igual fulano, igual ciclano. Meu vizinho é abençoado, minha vizinha é abençoada, aquele pastor lá é muito abençoado, eu gostaria de ser igual essa pessoa, né? Só que ele passou por um processo. É um processo na vida do cristão. E esse processo é para todos. Não existe, assim, algo mágico no crescimento, na graça do Senhor. Não existe algo mágico, instantâneo, não. Vai acontecer aos poucos. Então, nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus. O mesmo versículo aí fala que nós somos edifício. Olha também o edifício, ele começa, vocês começaram aqui na fundação, limpou o lote, começou numa fundação, fez tubulões, e colocou ferragem aqui, aquela coisa, e depois dizem que até para o prédio sair do chão, é uma dificuldade, né? Depois que sai do chão,
a gente vê aparecer as coisas, né? Aparecendo os tijolos, a alvenaria, e depois o primeiro andar, depois o segundo andar, e depois vai crescendo, vem acabamento, que é tanto de coisa. Nós somos edifício de Deus. Olha que esse propósito de Deus na nossa vida, ele é tão grande, que nós somos edifício com um grande propósito, para a morada do Espírito Santo. Você pode perguntar assim, mas eu já sou morada do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em mim. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu fui selado, né? Efésios 2, 17, eu fui selado pelo Espírito, e Ele me selou porque Ele está em mim, me selou como propriedade dEle, e eu sou dEle, propriedade dEle, eu já tenho o Espírito de Deus, mas a Bíblia fala que nós somos edifício, o Espírito já mora, o Espírito já está na vida do cristão, está. Você já pertence a Jesus? Pertence. Você já é salvo? É salvo. Mas o edifício continua crescendo, com um propósito de Deus. Pode ser que uma pessoa, esse propósito ele é alcançado mais rápido, a outra pessoa é mais difícil, na minha vida é mais difícil, na sua não sei, né? Para eu conseguir galgar um degrau a mais no crescimento, na graça, para mim é difícil, né? Talvez eu não seja tão quebrantado, mas tem pessoas muito quebrantadas, né? Que para ela parece que... foi essa semana que a gente viu, eu e a Valéria, uma pessoa possessa na igreja. O pastor foi, expulsou o demônio saiu dela. Quando ela levantou já falando língua estranha. Olha que rapidez. E você pode ser que você às vezes não chegou a entender nesse degrau de falar língua estranha, pode ser. E às vezes você já tem anos na igreja, tempo na igreja. Não quer dizer que você não seja salvo, não quer dizer que você não vai herdar a salvação, a vida eterna, não é isso. O dom é Deus dar além da salvação, né? A salvação é a primeira. Então nós somos esse edifício para a morada do Espírito Santo, com o propósito que Deus tem na vida de cada um. Nós fazemos parte do corpo de Cristo aqui na terra. Cada membro do corpo tem um propósito. Deus tem já para cada um algo. Todo membro do corpo tem uma função. Você fazendo parte do corpo, você tem uma função. E essa função, né, a função que Deus te deu já. Então, olha, esse dedo tem uma função, esse outro tem uma função, a minha perna tem uma função, e um membro não pode falar para o outro assim, eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Não, todos os membros do seu corpo são necessários, né? Todos os membros. Aquele que você acha que tem menos, né, menos valia, menos vale no seu corpo, é aquele que você mais precisa, né? Que você mais precisa. Então nós somos esse edifício, essa morada do Espírito Santo, para desempenhar o papel de pregar, de ensinar, de orar, de visitar, ou de interceder aqui na terra. Nós somos também cooperadores. Você faz parte do plano de Deus na pregação do Evangelho, levar o Evangelho, como cooperadores. Tem gente que pensa assim, Deus vai fazer tudo, e Deus pode fazer, se Ele quiser fazer, vai fazer, Ele pode, mas nós somos cooperadores, ajudamos na obra de Deus, cooperamos com Deus, nós somos uma aliança, nós somos com Deus, aliança, e essa aliança é para desempenhar a pregação do Evangelho. Somos filhos também, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Onde você vai, chega a igreja de Jesus ali, porque nós somos parte desse corpo, né, o corpo de Jesus aqui na terra. Sal da terra, luz do mundo, né? Então a nossa posição diante de Deus é uma posição muito bonita, muito boa. Deus te colocou no lugar, né, de herdeiro. E nós herdamos não só a salvação, mas nós herdamos de Deus muita coisa. Nós fazemos parte também, nós somos
co-participando da natureza de Deus. Tem um salmo, acho que Salmo 82, diz que nós somos deuses. Não está lá escrito? Jesus falou assim, está escrito na sua palavra que vós sois deuses. Não quer dizer que nós somos Deus com letra maiúscula, não, nós somos cooperadores de Deus aqui na terra, e co-participante da natureza divina. A natureza divina, o reino de Deus está dentro de nós, então o reino de Deus habita dentro de você, e esse reino é o domínio de Deus. Então nós somos participantes da natureza, desse corpo de Jesus, sal da terra. Olha que interessante, sal da terra, nós que damos sentido à vida, levamos a palavra para que a vida tenha sentido, sal da terra, luz para os povos. Você é luz, onde você chega, você leva a luz de Jesus. Aqui está Jesus chegando, o corpo de Jesus chegando, né? Lá no seu serviço, no trabalho, quando você marcou o cartão lá, acionou o ponto, entrou, ou seja, a luz chegou lá no seu trabalho, a luz de Jesus chegou, né? Olha, a gente tem uma responsabilidade muito grande de testemunho, né? Porque você é luz, e quando você chega, é a luz, chegou a luz ali, né? A gente nem para pensar um pouco sobre a responsabilidade que nós temos como crentes, como cristãos que somos, né? E aonde a gente vive, aonde a gente trabalha, aonde a gente vai, eu sou luz. Isso tudo que nós somos é interessante, é muito bom. Romanos 8:17 vai falar aí que nós somos, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, né? Nós somos aí, isso tudo aí é em Deus, no Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus, ela alerta o cristão para algumas coisas. E esse alerta da palavra de Deus não quer dizer que você vai perder sua salvação assim. Não. O cristão não perde a salvação assim, no estalar de dedo. Não perde. A segurança sua em Deus, ela é muito grande. É muito grande e fica parecendo que é algo assim muito simples. Porque se você confessa Jesus, você já é salvo, né? Então não é assim que ele perde a salvação, mas a palavra de Deus alerta as pessoas para alguns perigos na vida. Há perigos, sim. O cristão pode parar de crescer e decrescer? Pode. O cristão pode também decrescer. Já a gente conhece pessoas, infelizmente, pessoas que passaram por isso, um decrescimento espiritual. O senhor foi fazer um curso nos Estados Unidos, um pastor aí da internet, aí, muito conhecido, né? Foi fazer um curso lá, e lá ele foi estudar filosofia. E ele falou, estou perdendo a fé. Procurou um pastor para orar com ele, porque estou perdendo. Me ajuda, porque a filosofia está roubando a minha fé. E esse pastor foi, orou com ele, começou a andar com ele, orando juntos, e ele sentiu que fortaleceu de novo. E é um homem sim de fé, é um homem de palavra, é um homem da palavra de Deus, né? Então pode haver decrescimento? Pode. Um outro pastor da Assembleia de Deus, pai de um rapaz que foi lá da igreja que eu pastoreava, presbítero da Assembleia de Deus, e foi fazer o curso de filosofia. E aí começou a estudar muito filosofia, e de repente ele precisou de ajuda. Alguém ajudá-lo, porque ele estava decrescendo só. Então há decrescimento espiritual? Sim, acontece. Você é o que você come.
que você alimenta. Aquilo que você alimenta, que você é. Por isso que a gente alimenta e nosso corpo tem tudo que tem na terra. Os sais minerais, tudo tem na terra, nós temos no nosso corpo. E nós somos o que nós alimentamos. Espiritualmente também podemos dizer assim, que tudo que nós alimentamos, nós somos. Se você começar a ler muito sobre história do Brasil, aquilo vai ficar afiado na sua cabeça, assim, na sua mente, né? Se você começar a ver muito futebol, todo dia, ver os jogos e tudo, aquilo vai ficar na sua cabeça, cheinho na sua cabeça. Você vai ficar um especialista naquilo. A sua vida vai ter muito daquelas coisas. Então você é o que você alimenta, o que entra nos seus olhos, o que você fala, aí você é aquilo. E com Deus é dessa forma. Tem gente que vai assim, mas eu vou virar um fanático, um religioso fanático. Bem, tudo bem, ser um fanático por Jesus, tá bom, não tem problema, né? Tá bom. A gente tem que saber o que é mais prioridade, né? Há pessoas que priorizam outras coisas e às vezes tem que priorizar essa, mas ser fanático por Jesus está bom. O alerta que a palavra de Deus dá está em Mateus 24:13, até foi lido lá na célula, do Obed-Edom, o pastor leu lá, Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a palavra de Deus alerta sobre algo que pode acontecer na vida do cristão, o que será? Decrescimento espiritual. Persevera, porque você pode decrescer, voltar atrás. Também em Efésios 4, versículo 30, fala que o cristão pode entristecer o Espírito. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E esse versículo é interessante porque há situações que a pessoa entristece o Espírito. Há aquele pecado involuntário e há aquele pecado consciente. E esse pecado consciente e com toda a vontade para praticá-lo, entristece o Espírito de Deus. E há aquele pecado involuntário, que seria assim, aquele pecado rotineiro, não é rotineiro também, é aquele pecado que ele vem e você arrependeu, ele passou, mas há coisas que entristecem o Espírito de Deus. E então a Bíblia afirma, você pode maltratar o Espírito? Pode. O Espírito Santo é sensível? É. O Espírito Santo é super sensível. Portanto, você tem experiência na oração, na hora da oração que você está lá, é aqueles arrepios que vêm dos pés à cabeça, e você está sentindo bem ali, aquela coisa boa, e de repente vem na sua mente um pensamento assim, totalmente contrário. E você sente assim, o negócio passou. Foi, porque você pode entristecer o Espírito de Deus, sim. Também, 1 Tessalonicenses 5,19, a pessoa pode apagar o Espírito? Pode, não apagueis o Espírito, pode apagar o Espírito Santo. E aí, muitas pessoas ficam lutando nesse versículo para descobrir o que é isso que está escrito. Não apaguem o Espírito, não apague o Espírito. Alguns acham que apagar o Espírito seria o Espírito Santo vivendo na vida do cristão, de uma maneira que ele não age, está enclausurado, está ali preso e ele não pode fazer nada, Há pessoas que pensam dessa forma esse versículo, ele não pode operar na vida da pessoa, ele está ali, no seu canto, esperando a oportunidade. E há pessoas que pensam que esse versículo seria arrancar o Espírito Santo e ele vai embora, sai da vida do cristão, E aí há esses dois pensamentos nesse versículo, mas de qualquer forma, apagar o Espírito é prejudicial à vida cristã, muito prejudicial. O crente
ele não sente mais. Olha, já pensou, Davi, ele pediu para Deus assim, não retires de mim o teu espírito. Ele sentia mal. Ele sentia mal porque ele sentia que, não estou sentindo coisa boa, aquilo que era bom em mim, já não acontece mais, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo mais que Deus está operando em mim, através de mim. E Davi falou assim, não retire de mim o teu espírito, deixa o Espírito Santo em mim. Agora, o alerta da palavra de Deus também sobre um endurecimento espiritual que pode acontecer se a pessoa não perseverar. Se a pessoa não perseverar na fé, na esperança, não perseverar na oração, na comunhão com Deus, pode vir um endurecimento espiritual. E esse endurecimento espiritual seria uma mente dura, coração duro, que Deus não pode falar mais. A palavra de Deus não é viva mais. A palavra de Deus não pode mais, trabalhar na nossa vida, não trabalhar no nosso coração. Endurece. E esse endurecimento pode vir por coisas que a pessoa alimenta lá no mundo. Coisas que a pessoa alimenta no mundo pode endurecer a sua mente. Talvez um ensino contrário, talvez uma filosofia de vida totalmente contrária à palavra e à vontade de Deus, pode vir endurecimento. E a nossa mente, ela é tão fácil de pegar as coisas, é tão fácil, né? Você ouve uma coisa assim, e você já começa a analisar, já começa a pensar sobre aquilo, né? E às vezes uma coisa assim, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, nada a ver, e aquilo começa a mexer na sua mente, trabalhar na sua mente aquilo. Será que isso na Bíblia é verdade? Porque fulano falou que, olha aqui, né? Fulano disse que isso aí não é bem verdade, a Bíblia está ensinando isso, mas há dúvidas sobre isso. Então esse endurecimento espiritual, ele pode vir através de coisas que chegam para nós, que entram no nosso ouvido, nós ouvimos e vemos, que pode trazer dúvida no coração da pessoa, né? Então, crente pode ter um coração endurecido? Pode. Hoje está uma moda de ser, né, da pessoa virar um ateu, né? As faculdades, as universidades, né, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, o jovem entra para lá e de repente ele sai ateu, vira um ateu. Antes ele tinha alguma coisinha assim, né, de religião, alguma coisinha, a mãe ensinava, o pai ensinava, sai de lá ateu, não crê mais em Deus, não existe Deus, porque lá tem os professores, os físicos, né, que só acredita se vê, tudo tem que ser provado, a ciência tem que ser provado, não provou que existe Deus, não existe Deus, né? Então esse endurecimento, ele pode vir através dessas coisas que o mundo fornece hoje para as pessoas, né? Outro alerta que a palavra de Deus nos traz é pessoas que passam a negligenciar a palavra e a oração. Passa a negligenciar, não tem mais aquele valor, né? Não tem. A Bíblia já não é a Bíblia mais, a palavra de Deus não é mais a palavra dele, a palavra não é mais, é um escrito, como diz aquele homem lá, falou para mim uma vez, eu pregando para ele, a Bíblia é um livro, e um livro aceita tudo, papel aceita tudo, pode escrever o que quiser, né? Só que a palavra de Deus, ela é provada, ela acontece, é o livro dos livros, não tem livros das religiões, é igual a palavra de Deus, a Bíblia, porque ela é provada, ela vem acontecendo, o que foi profetizado na palavra, vem desenvolvendo, acontecendo, e a gente vê isso, né? Então você pode provar a Bíblia, a palavra de Deus, você lê, pode ser provado, a sua fé, a sua transformação, a nova vida que você vive, o milagre que você vê acontecendo, o milagre na sua vida, o milagre na vida do outro, né? A Bíblia fala que você foi selado com o Espírito, e é selado, e você sente que foi selado. Então a palavra de Deus, ela pode ser provada.
A palavra de Deus, ela alerta sobre a apostasia. E nós queremos falar um pouco sobre a apostasia, o que é apostasia. Se eu persevero, eu não vou chegar nunca à apostasia, não vou apostatar da fé, nunca vou apostatar se eu persevero, eu estou perseverante ali, então essa apostasia não vai acontecer na minha vida. Mas a palavra de Deus alerta sobre esse perigo de apostatar, separar, eu me separar de Deus, apostatar da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, e tem tradução que traz essa palavra aí, apostatar, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pode acontecer? Pode. Não é simples apostatar. Quem já provou da palavra de Deus, quem provou de Jesus, não é sim apostatar, deixar. Mas pode acontecer, a Bíblia fala. Não vem de um pecado que você cometeu apostasia, não vem. Não é porque você pecou ontem e arrependeu que você apostatou. O pessoal calvinista fica falando, que de manhã eu pequei, perdi a salvação, e de tarde eu fui salvo de novo. Isso é mentira, não é verdade. A apostasia não vem um pecado que você cometeu. A apostasia vem de uma vida no pecado. A apostasia, ela vem, numa sequência de vida, longe de Deus. Não é que a pessoa pecou e ela até brigou e até aprontou e até fez isso, aquilo, que ela já não é salva mais. Não, não é isso. Vem de um viver, direto no pecado, espontaneamente no pecado. Eu tenho vontade e prazer no pecado. Em Hebreus 10, versículo 26, esse versículo é muito importante. Hebreus 10, versículo 26, 38 e 39. Nós vamos ver que é uma sequência de vida longe de Deus. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então a pessoa, ela vive no pecado, gosta do pecado, tem prazer no pecado, está consciente que está pecando, não quer sair do pecado, ela quer viver sempre no pecado. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Depois o 39, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, são salvos. Então, a pessoa, quando ela apostata, ela nega Jesus. O viver no pecado cauterizou a mente, mudou os pensamentos. Essa pessoa já não pensa como pensava antes, ela já negou toda a sua fé, ela rejeita tudo de Deus na sua vida, e agora ela não quer viver mais para Deus, conscientemente. Não é aquela pessoa que tem vontade de voltar para a igreja, aquela pessoa que abandonou, não está participando dos cultos, ela não vem à igreja e está lá na sua vida, e praticando os pecados, Não é essa pessoa, é aquela pessoa que não quer mais, não quer viver mais para Deus, Ela abandonou a sua fé. Então, quando a Bíblia fala em apostasia, é essa separação, é uma separação de Deus mesmo. Não é vontade de servir a Deus, ele não tem força, ela não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. Não é essa pessoa que fala, me ajuda em oração lá na igreja, que eu estou no mundo, estou bebendo, estou usando drogas, eu sou em todos os tipos de pecado. Não é essa pessoa quer voltar, mas aquela que
não quero mais. Não me visita mais, não fala mais de Deus para mim. Olha, não quero ouvir nada de Jesus, não quero mais. Essa pessoa apostatou, né? A apostasia, então, é a perca da pessoa, ela se perdeu, né? E Hebreus capítulo 6 fala que essa pessoa nem volta mais. Foi lido também lá, né, Obed-edom, né? Hebreus 6, versículo 4, 5 e 6, né? Que essa pessoa nem tem jeito para ela mais. É impossível ela voltar para Deus se ela negou, como se ela estivesse crucificando Jesus de novo, envergonhando o nome de Jesus, né? Essa pessoa não tem jeito com ela. Então a apostasia ou perca da salvação, né, ela pode acontecer, mesmo que muitos acham, algumas pessoas acham que não, mas pode acontecer. Então, estar fora da igreja não é perder a salvação. O bom é estar na igreja, é bom congregar, estar junto com o povo de Deus, né? Estar frequentando os cultos, é o bom, porque um ajuda o outro, colabora com o outro, né? É bom estar na igreja congregando. Então, essa igreja fora do templo, né? Pessoas que estão fora da igreja, essa igreja virtual, não, a igreja dos desigrejados. Os desigrejados, né? É bom que seria se tivesse igrejado, estivesse na igreja, no templo, né? Porque dá junto, e uma brasa separada, ela vai esfriar muito mais rápido do que junto com as outras brasas, né? Vai esfriar muito mais rápido. Então é bom estar na igreja. Estar fraco na fé não é perder a salvação. Ter um problema difícil na família não é perder a salvação, né? Aquela pessoa que tem um problema difícil de resolver, né? Muito difícil, só com muita oração, jejum, ainda não é perder a salvação, ainda lá dentro tem um pouco de fé, tem um desejo de servir a Deus, mas não consegue servir, né? Não consegue. Apostatar é negar a fé mesmo, e é um processo. Marcos 3, versículo 28 e versículo 29, nós vamos ver que esses dois versículos, Marcos 3, 28 e 29, será que eu passei esse? Está aí, né? Eu asseguro que todos os pecados e blasfemas dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Esse pecado aí, né, que não tem perdão, que é a blasfema contra o Espírito Santo, não é nada mais do que negar completamente a fé, né? Nega a fé, nega. E Jesus falou que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Se eu confesso Jesus, eu sou confessado lá. Se eu nego Jesus, eu serei negado lá. Então esse pecado aí da blasfêmia, quem vai blasfemar? Quem conhece. Quem pode blasfemar? Quem conhece o Espírito Santo. Quem não conhece o Espírito Santo vai blasfemar de quem? Ele não conhece, ele vai blasfemar que ele conhece. Então quem blasfema contra o Espírito Santo é aquele que apostatou, né? Não ama mais a Deus. Essa pessoa já ocupou o coração com outras coisas e não com Jesus. Seu coração foi ocupado com outro tipo de coisa que ele acha que é mais importante do que Jesus. Seu coração está cheio de outras coisas e Jesus já não está lá mais. Esse pecado, então, dessa blasfêmia, não tem perdão. E para finalizar, nós vamos ler Mateus 10, 37. Olha como que Jesus exige de nós tudo. Mateus 10, 37, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele exige tudo de você. O seu amor, a prioridade da sua vida,
é Jesus. A prioridade da sua vida, não tem coisa mais importante do que Jesus na sua vida, o Espírito de Deus em você. Por isso que Paulo chega a dizer que nós somos, né, o vaso de barro, e o Espírito Santo é o tesouro nesse vaso. Nós somos um vaso de barro, mas o Espírito Santo é um tesouro, porque ele coloca, né, olha, ele é prioridade. O Espírito de Deus na sua vida é prioridade. Não vai existir outra coisa. Não quer dizer que você não vai, você tem outras coisas para fazer, mas ele é a prioridade. Jesus é o centro da nossa vida, o centro. E Paulo fala muito sobre isso em Efésios, que todas as coisas convergem para Jesus, tudo converge para ele. A história da humanidade converge para Jesus, antes de Jesus, depois de Jesus. Jesus é o centro lá. Antes de Jesus, né, AD e DC, depois de Jesus, ele está no centro. Então, todas as coisas estão para ele, nele, para ele. Então, em nós, Jesus tem que ser prioridade, né? Isso é tudo que nós precisamos, ter Jesus como centro da nossa vida. Eu acho que a vida fica mais macia, mais fácil. Não quer dizer que você não vai ter a sua tribulação, mas aí fica mais fácil, mais macia a vida, mais fácil de levar. Você se conduz em Deus, em Jesus, dessa forma mais fácil. A luta vai vir, mas você pode vencê-la, porque Jesus é prioridade na sua vida. As dificuldades acontecem, mas você, não, eu consigo passar por essa, porque Jesus é o centro da minha vida. Ele é o Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, da sua palavra. Continua falando conosco, continua nos dirigindo. Queremos sempre ter o Senhor como centro da nossa vida. O valor maior é o Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. Acima da esposa, acima do esposo, dos filhos, do carro, do dinheiro lá no banco. O Senhor está acima da fazenda, da empresa. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor é o tesouro na nossa vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.